Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Muito obrigado a todos vocês que têm espalhado nossos vídeos, fazendo com que muitas pessoas novas cheguem até aqui. Se esse é seu caso, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal. Aqui todos os dias nós analisamos os principais fatos que têm relevância aqui no nosso país. Mande seus comentários, você que é muito bem-vindo e se gostar, compartilhe, dê joinha, aquele protocolo muito importante. Gente, muitas pessoas ficaram muito cabisbaixas, pessimistas até, com o resultado das eleições ontem na Câmara e no Senado. Será que as coisas no nosso país vão piorar? Ou será que a situação que já está tão complicada, ela apenas vai se manter nesse estágio de coisas atual, né? Bom, hoje o presidente da República, como sempre, ele fala ali no seu cercadinho, e ele estava comemorando, estava todo feliz, né? A compra deu certo. Ele gastou mais de 3 bilhões de reais do povo brasileiro, inclusive dos eleitores de Bolsonaro, que são contra a corrupção, e que muitas vezes podem não sacar que esse tipo de situação é uma corrupção, né? Você pegar verba pública para dar para o deputado gastar ou indicar, normalmente tem muita falcatrua no meio dessa história. Tem sempre uma ONG ligada a um deputado, uma instituição onde a esposa, um filho, um parente está metido. É uma dinheirama muito grande e isso tudo foi distribuído ali pelo general Ramos, né, que montou um gabinete para ficar discutindo isso com os deputados. Sou eu que estou dizendo isso? Não, isso é notório. Isso aí os próprios deputados ontem estavam denunciando, a imprensa toda denunciou como é que a coisa funciona. O Brasil virou de fato uma grande sucupira com vereadores, né, federais. Nós temos ali no Congresso muitos deputados que são eleitos em algumas regiões e eles têm muito interesse em que verbas públicas sejam jogadas nessas regiões. Como eu disse a vocês, tem sempre algum interesse doméstico no meio dessa história. Essas verbas elas não se distribuem por lideranças partidárias, por grupos, não. Ela funciona ali como uma espécie de negociata num balcão de negócios dessa grande sucupira. Alguns deputados que não têm base em regiões específicas são deputados, são eleitos porque são radialistas, apresentadores de TV, estão na internet, enfim, eles têm um eleitorado mais difuso. Mas todos eles, de uma grande forma, recebem dinheiro de grupos privados que bancam as suas campanhas e eles devem respeito a quem os financia, a quem os faz ficarem ricos, ascenderem socialmente ou aqueles que já têm dinheiro ficarem mais ricos ainda. Esse pessoal gosta muito de dinheiro, né? É claro que tem uma parcela no parlamento brasileiro que é composta por deputados corretos, gente que foi eleito pelas suas bases, gente que defende princípios à direita e à esquerda. Gente honesta você tem em qualquer grupo político e gente desonesta, infelizmente, também você tem em qualquer grupo político. Mas aí o presidente ele vai ali para o cercadinho, né, dele, eu não vou nem colocar nenhum áudio, só colocar a imagem de sempre. Aquela coisa vai chegando ali, os apoiadores vão gritando, fica eufórico, ele está todo feliz. O Brasil não está tendo problema nenhum, né? Presidente feliz, anda de jet ski, de motocicleta, dá mergulho no esgoto da ignorância ali, quantas vezes ele quer, difunde as mentiras, toma esporro de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a cena ontem foi humilhante. Eu achei que muita gente não deu o devido destaque ao minuto de silêncio constrangedor. O Bolsonaro tem que ficar 1 minuto calado, percebendo a onda de inconformismo, de reprovação da sua pessoa, do seu comportamento por conta das mais de 225 mil pessoas que já morreram no nosso país e o drama que isso virou na nossa nação, né? Então, isso não foi muito enfatizado. Os discursos de Fux foram muito contundentes, ele ficou ali, entubou. Gente, nunca nenhum presidente da Suprema Corte humilhou um presidente da República de uma forma como aconteceu essa ontem. E o Bolsonaro ficou caladinho, ele que é muito falastrão, ficou ali entubadíssimo naquela situação ali, como se estivesse mesmo entubado numa tragédia, como tanta gente
está passando no nosso país, né? Mas essas cenas do Bolsonaro me lembram uma situação que eu queria compartilhar com vocês. Eu sou formado em telejornalismo, fiz muitos anos programa na TV Educativa, na TV Justiça, fiz o programa do Ministério Público do Rio de Janeiro, Defensoria Pública, OAB. Sempre foi um universo que eu trabalhei bastante. E uma das coisas que sempre me inquietou é como a linguagem na televisão ela vai caindo a cada instante para cada vez mais chegar às pessoas sem instrução, né? Você coloca o linguajar mais baixo e você consegue atingir um maior espectro de pessoas. Um desses programas é o BBB, que baixa muita linguagem, baixa, portanto, o poder de reflexão das pessoas, temas não são colocados para discussão ali, enfim, é uma forma também de alienar ainda mais a população, além dos outros programas que eu poderia ficar citando, Luciana Gimenez, Ratinho, Silvio Santos, o que vocês quiserem, é sempre ferramentas de alienação. Pois bem, e eu usava como exemplo o personagem Bambam, que era um que só tinha uma frase, que ele falava o tempo todo em qualquer circunstância, que era faz parte. Qualquer coisa ele dizia faz parte. Não é que um dia eu estava na Via Dutra, num posto de conveniência, e quem entra lá dentro do posto de conveniência? O Bambam. E eu quase fui falar com ele, Bambam, você é objeto das minhas aulas, eu sempre falo de você. Claro que eu não fiz isso, né? Mas aí ele foi lá para o balcão, e quando a atendente o viu, disse para ele a frase mágica, faz parte? Ele disse, faz parte. Aí ela riu e falou de novo, faz parte? Ele respondeu, faz parte. Aí veio uma colega e perguntou, faz parte? Ele disse, faz parte. Gente, o que leva uma série de pessoas a irem diante do presidente da República, ficarem rindo, ficarem falando coisas desconexas? Isso é um assunto para psiquiatria, para psicologia, né, decifrar o que acontece com parcela do povo brasileiro. Porque aquelas pessoas ali, elas têm que tipo de motivação para agradecer o presidente? Pelo quê? O emprego aumentou? Não. O custo de vida melhorou? Não. O preço da carne baixou? Não. Está na estratosfera. O preço do arroz, o preço do gás, os planos de saúde, o aluguel, o combustível de uma maneira geral, os planos de saúde, a educação melhorou, o saneamento básico, nós estamos desfavelizando o Brasil, as desigualdades estão terminando. Então, o que é que leva essas pessoas a esse tipo de situação zoological, né? É como se você estivesse indo para um zoológico vendo um animal raro, um animal ali que fala um monte de coisas que você não entende, você também fala um monte de coisas que ele não entende e segue-se o jogo. Então, gente, é esse o cenário. Essa pessoa comanda o Brasil? Essa pessoa vai comandar o Congresso, comandar o Senado? Não, porque já não comandava. O que ele conseguiu ali foi uma compra com dinheiro público, de deputados, de vereadores federais nessa grande sucupira, cuja lealdade a gente não sabe se vai ser reta, né? Se essas pessoas estão comprometidas. Porque uma coisa, é bom salientar, talvez Bolsonaro tivesse muito mais certeza que não sofreria impeachment com o Baleia Rossi, que é um homem de bloco, um homem de partido, um homem que tem um outro nível de articulações no gangsterismo político que se transformou a grande sucupira. O pessoal que ganhou as eleições com o Lira é um outro estágio, é o subproduto da ladroagem no nosso país. E quem fala isso não sou eu. Vamos relembrar aqui algumas questões, porque ontem eu coloquei aqui o general Heleno elogiando, né, os deputados do Centrão, cantando a musiquinha aqui, se guitar pegar Centrão, né, não fica um, meu irmão, que era uma música que muita gente até falou, essa música é do Bezerra da Silva. Olha só, Bezerra da Silva, ele não era compositor, ele era intérprete. Essa música foi gravada pela primeira vez pelos originais do samba, mas nosso programa também é cultura de samba, né? Vamos aqui a fala do general Heleno e eu vou linkar com outras falas aqui, vamos lá. Não fica um, meu irmão. Eu coloquei essa fala do general Heleno, que em outros momentos chamava o pessoal do Centrão de ladrões, né? E no mesmo encontro a gente pega a fala do Eduardo Bananinha. Esse intelectual que é filho do presidente da República também, né? E esse intelectual,
o senhor Banana, o Little Banana, como diriam os amigos americanos, né, também se reportou nessa esteira de considerar o Centrão um grupo de ladrões da seguinte forma. Vamos lá. Eu queria tirar foto, já encaminhando para o final, do rosto de cada um dos senhores aqui, para saber se em 2019, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ou seja, ele falou, eu quero tirar uma foto de cada um dos senhores, para saber se os senhores vão ficar com os ladrões ou os senhores vão ficar firmes, né, com Jair Bolsonaro. Ontem, entre os vários candidatos que se colocaram para disputar, para colocar a sua candidatura, né, em forma de protesto. Aqui é um deputado de direita, um liberal, pelo menos se coloca assim, que foi eleito lá pelo pessoal do MBL, e ele interpreta o que aconteceu ali dentro da Câmara do seu modo, mas de uma forma muito direta, muito legítima. Apesar de discordar em quase tudo que o deputado diz, provavelmente 99% eu discordo dele. Mas eu achei interessante trazer a fala dele, poderia trazer de outros personagens também. Mas ele teve a fala assim, mais clara, mais compreensível, no português claro, de quem é Arthur Lira e quem é o presidente da República. Vamos recuperar aqui, vamos lá. Que eu não estaria na linha sucessória, votam num sujeito condenado em segunda instância por improbidade. Votam num sujeito réu por corrupção e lavagem de dinheiro. E acham que isso é ser conservador. Acham que isso é ser liberal. Carlos Lacerda sentiria vergonha de ver um verme como Jair Bolsonaro chamando-se de conservador. Roberto Campos teria vergonha de ver um senhor como Paulo Guedes intitulando-se liberal. Gente, o senhor Kim Kataguiri, ele bateu firme. E bateu firme como outros deputados também batem dentro desse rol de deputados de natureza ideológica, que não tem uma base eleitoral, que precisa mendigar uma verbinha. São pessoas que têm uma eleição garantida pela opinião pública e também, muitas vezes, com recursos de grandes empresas, grandes grupos empresariais que injetam na sua campanha, né? Os bolsonaristas estão felizes, mas um tanto ou quanto desconfiados, porque eles achavam que o Bolsonaro não estava conseguindo fazer nada porque o Congresso travava, que Rodrigo Maia era comunista. Ontem, os bolsonaristas foram receber o Antônio Margalhães, o Toninho Malvadeza Neto, né? O neto do Antônio Carlos Magalhães, aos coros, né, de comunista, de vá para Cuba, aquelas histórias. Então essa gente perturbada de uma maneira geral, eles achavam que Rodrigo Maia, ao sair, que agora o Brasil poderá ser governado de uma forma livre, sobretudo com essa figura condenada em segunda instância, que passa a ser líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal, homem que dará as cartas. Será que o Brasil vai mudar com Arthur Lira à frente do Congresso Nacional? Será que a desigualdade social vai diminuir? Nós teremos geração de empregos? Nós teremos uma transformação no nosso país? Gente, aí a conversa vai ser no balcão do grande sucupira. Paulo Guedes, que já manda no nosso país desde que Bolsonaro assumiu, e que é um grande mentiroso, é um estelionatário econômico e político que engabela as pessoas que acreditam nele, ele vai continuar a dar as cartas. E todos os projetos que chegam até a Câmara Federal e ao Senado vêm de fora. Não tem nenhum deputado que fica organizando legislação de autonomia de Banco Central. O deputado, o senador que apresenta isso, ele não tem nem ideia do que é isso. Navegação de cabotagem, reforma tributária, isso tudo vem de fora para dentro, de instituições que têm interesse no nosso país
país e tem nos vereadores federais despachantes para cuidarem desses negócios. O Bolsonaro é um incompetente, é um alienado, é um oco, ele não tem projeto para absolutamente nada. O único projeto que ele tem é manter-se com seu patrimônio, conseguir dar mais empregos para os seus apadrinhados e proteger os filhos e a si próprio da justiça. Mas a justiça para essa gente vai chegar, porque são assassinos em massa. A expressão correta, né, seria genocidas, mas muita gente não entende essa expressão. Eu gosto sempre de mostrar o real da expressão, né? São assassinos, são homicidas que estão torrando o povo brasileiro, enquanto a área de negócios, comandada por outros psicopatas e vigaristas, continuam a engabelar o povo brasileiro. Gente, não há motivos para a gente achar que as coisas vão ficar muito piores. Inclusive, se eu fosse uma pessoa próxima do bolsonarismo, eu estaria muito preocupado, porque esse Arthur Lira, um homem que comandou rachadinha na Assembleia Legislativa de Alagoas, um homem que comandou um esquema, ou participou de um esquema de criação de funcionários fantasmas, e funcionários fantasmas que conseguiam empréstimos em banco, e obviamente não pagavam os empréstimos porque os donos dos fantasmas que ficavam com dinheiro. E depois a Assembleia Legislativa remunerava os bancos. Esse homem é confiável? Esse homem que tem envergadura moral? Esse homem que tem ideologia? Esse homem que vai proteger Jair Bolsonaro? Olha, se pensava muito disso quando Cunha era presidente da Câmara Federal, que ao ter controle com ele ali, porque ele era um cara ligado a Temer, ligado a essa história toda aí, que nunca aconteceria nenhuma turbulência no nosso país. E a história mostrou quem era a Cunha. E Cunha é uma pessoa que é uma espécie de mentor político, de tutor do Arthur Lira. Então, se eu fosse o presidente da República, eu não ficaria tão confiante, e se eu fosse um seguidor do presidente, eu não ficaria tão feliz com essa eleição lá na Câmara Federal. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!